Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine caminhar por um campo onde cada passo pode ser o seu último, onde a morte está enterrada a poucos centímetros sob seus pés, invisível e faminta. No auge da Segunda Guerra Mundial, em uma Itália devastada, uma patrulha brasileira viu-se encurralada entre o fogo cruzado nazista e um labirinto de minas terrestres. No Arquivo das Guerras de hoje, narramos a história da pequena guia de apenas 6 anos, que com pés leves e uma coragem que desafiou generais, decidiu conduzir nossos pracinhas pela boca do inferno. Uma jornada de tensão absoluta que termina com um sacrifício cruel no último metro antes da segurança. Prepare o seu coração, pois a inocência e o horror estão prestes a se cruzar de forma inesquecível. O inverno de 1944 na região dos Apeninos não era apenas uma estação do ano. Era um inimigo ativo, uma massa de gelo e lama que parecia conspirar contra qualquer movimento humano. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, aquele cenário era o oposto absoluto de tudo o que conheciam. Homens vindos de um país marcado pela luz solar, pelo calor tropical e pela exuberância das cores, viam-se agora mergulhados em um mundo cinzento e monótono, onde a névoa subia dos vales como o hálito de um gigante adormecido. A neve, que nas fotografias parecia algo místico e belo, na realidade era uma substância traiçoeira, que escondia buracos, cadáveres e, pior de tudo, as minas terrestres alemãs. A linha gótica, aquela cicatriz de fortificações nazistas que cortava a Itália, estava juncada dessas armadilhas silenciosas. O comando alemão, em sua retirada metódica e cruel, havia transformado vales inteiros em zonas de morte, onde o metal e o explosivo aguardavam pacientemente pelo peso de uma bota aliada. Neste cenário de desolação, onde as vilas italianas eram esqueletos de pedra estilhaçada pela artilharia, a vida civil tentava resistir nos vãos das ruínas. As crianças daquela guerra eram seres de uma maturidade forçada, pequenos sobreviventes que aprendiam a distinguir o som de um morteiro de um obuseiro antes mesmo de aprenderem a ler. Entre essas crianças estava uma menina, uma pequena camponesa que, apesar da pouca idade, carregava nos olhos a seriedade de quem já vira o mundo desmoronar. Ela vivia com o que restara de sua família em uma fazenda semidestruída, nos arredores de uma vila estratégica que os brasileiros haviam acabado de libertar. Os pracinhas, conhecidos por sua cordialidade e por uma empatia que muitas vezes ignorava as barreiras da língua, logo estabeleceram um laço com a pequena. Eles dividiam com ela suas rações de chocolate, suas conservas e, acima de tudo, ofereciam-lhe o calor humano que a ocupação alemã havia extinguido. Ela, em troca, oferecia-lhes o seu conhecimento do terreno, algo que muitas vezes valia mais do que qualquer mapa de inteligência militar. A missão daquela patrulha brasileira era de reconhecimento avançado. O objetivo era mapear os ninhos de metralhadoras MG-42, que impediam o avanço do batalhão em direção ao norte. A rota principal estava sob observação constante do inimigo, e qualquer movimento na estrada seria um convite para um massacre. A única alternativa era um desvio por um vale profundo, um local que os moradores locais evitavam com um pavor religioso. Era o Vale do Silêncio, um terreno plano que parecia o caminho ideal para uma infiltração rápida, mas que, na verdade, era um imenso campo minado. Os alemães haviam plantado ali milhares de minas do tipo S, conhecidas como bete saltitante, projetadas para saltar no ar e explodir na altura da cintura, causando danos devastadores. O sargento que liderava a patrulha, um homem experiente vindo do interior de Minas Gerais, sabia que entrar ali sem um guia era uma sentença de morte, mas o tempo urgia e a necessidade tática era soberana. Foi então que a pequena menina, observando os preparativos dos brasileiros e percebendo a hesitação do sargento diante do mapa, aproximou-se com a confiança de quem conhece cada centímetro do solo onde nasceu. Ela não falava português, e os soldados não falavam o seu dialeto toscano,
mas a linguagem do perigo é universal. Ela apontou para o vale e depois para os próprios olhos, fazendo um sinal de que sabia por onde caminhar. Ela vira, meses antes, os soldados alemães plantando as minas. Escondida entre os carvalhos estilhaçados, ela observara silenciosamente onde o solo fora removido e onde as pequenas varetas de acionamento haviam sido ocultadas. Para ela, aquele campo minado não era um mapa abstrato. Era uma memória física de medo e observação. O sargento olhou para aquela criança de apenas 6 anos de idade e sentiu um peso imenso em sua alma. Como poderia permitir que uma vida tão frágil liderasse homens feitos para o combate? Mas ao olhar para o vale à frente e para os seus homens, ele percebeu que a vida de todos dependia daquela pequena bússola humana. A caminhada começou sob uma garoa gelada que transformava a neve em uma lama viscosa e cinzenta. A patrulha brasileira, composta por 10 homens, movia-se em uma fila indiana perfeita, mantendo uma distância rigorosa entre cada soldado. Na frente de todos, com uma leveza que parecia desafiar a própria gravidade, caminhava a menina. Ela não usava botas militares, mas sim pequenos sapatos de couro gastos, que tocavam o solo com uma delicadeza quase sobrenatural. Cada passo dela era uma decisão de vida ou morte. O sargento, que vinha logo atrás, tentava pisar exatamente nas marcas que os pés dela deixavam, sentindo o suor frio escorrer por suas costas, apesar da temperatura abaixo de 0. O silêncio era tão denso que o tilintar de uma fivela de cinto ou o roçar de um fuzil contra o uniforme pareciam explosões no ar gelado. Eles estavam entrando no coração do campo minado, um lugar onde a morte estava enterrada, esperando por um único erro de cálculo. A tensão psicológica era insuportável. Os soldados brasileiros, homens que já haviam enfrentado o fogo da artilharia e as patrulhas alemãs em combates corpo a corpo, viam-se agora em um estado de vulnerabilidade total. Eles não podiam lutar contra o inimigo sob seus pés. Eles podiam apenas confiar na intuição e na memória de uma criança. A menina caminhava com o olhar fixo no chão, ocasionalmente parando, inclinando a cabeça como se estivesse ouvindo a própria terra, e então mudando ligeiramente a direção do grupo. Em alguns momentos, ela apontava para pequenas irregularidades na neve ou para pedaços de arame quase invisíveis que emergiam do solo. Eram as armadilhas de tropeço, conectadas a minas de estilhaços. A cada obstáculo superado, a respiração dos pracinhas voltava em pequenos espasmos de alívio, apenas para ser travada novamente no passo seguinte. O vale parecia não ter fim. O que em um mapa era uma distância de poucos quilômetros, na realidade do campo minado transformava-se em uma eternidade de agonia. A névoa começou a se fechar ao redor da patrulha, reduzindo a visibilidade e transformando o mundo em um espaço claustrofóbico de poucos metros. A menina, no entanto, não hesitava. Ela parecia possuir um mapa mental inabalável, movendo-se com uma determinação que beirava o misticismo. Os soldados brasileiros olhavam para as costas daquela criança e viam nela a representação de tudo o que eles vieram defender. A inocência que se recusava a ser esmagada pela bota nazista. O sargento, em seu íntimo, fazia promessas silenciosas a todas as divindades que conhecia, jurando que, se saíssem dali vivos, ele garantiria que aquela menina nunca mais passaria fome ou medo. A cada passo, o perigo tornava-se mais evidente. Em um determinado ponto, a menina parou bruscamente e sinalizou para que todos ficassem imóveis. Ela se abaixou e, com os dedos pequenos e ágeis, afastou suavemente uma fina camada de neve. Ali, a poucos centímetros da bota do sargento, estava o pino de acionamento de uma mina antitanque alemã, poderosa o suficiente para desintegrar um blindado, e certamente todos os homens que estivessem ao redor. Um frio absoluto percorreu a espinha de cada soldado. Eles estavam literalmente caminhando sobre o gatilho do inferno. A menina olhou para o sargento com uma serenidade que o desarmou. Ela não sentia a glória da guerra. Ela sentia apenas o dever de levar seus novos amigos em segurança. Ela contornou a armadilha com um passo lateral e continuou a jornada, deixando para trás o metal frio da morte que permanecia oculto sob a brancura da Toscana.
A relação que se estabeleceu naquele campo minado entre a menina e a patrulha era de uma simbiose trágica. Ela era o guia, mas eles eram o seu escudo. Em vários momentos, o sargento estendia a mão para ajudá-la a superar um pequeno barranco ou um tronco caído, garantindo que o seu equilíbrio não falhasse. Os pracinhas observavam cada detalhe do terreno ao redor dela, prontos para agir caso qualquer movimento suspeito ocorresse nas encostas que vigiavam o vale. Eles sabiam que, se um franco atirador alemão os visse, a primeira pessoa a ser alvejada seria a menina, pois ela era a chave que abriria o caminho para o avanço brasileiro. Aquela criança de 6 anos era, naquele momento, a oficial de operações mais importante da Força Expedicionária Brasileira. E cada soldado ali morreria para garantir que ela desse o passo seguinte. O cansaço físico começou a se manifestar. Carregar o equipamento de combate, o armamento e as munições, enquanto se mantinha uma concentração absoluta em cada centímetro de solo, era exaustivo. O sargento sentia os músculos das pernas tremerem, não apenas pelo frio, mas pelo estresse acumulado. Mas sempre que ele olhava para a frente e via a pequena figura avançando sem reclamar, ele encontrava forças para continuar. O Brasil estava ali, representado por homens de Minas, do Rio do Nordeste, todos unidos pelo rastro de uma menina italiana. Eles eram a cobra que fumava, mas naquele momento a cobra rastejava com o cuidado de quem não queria despertar o demônio que dormia sob o gelo. A névoa começou a se dissipar levemente, revelando a crista da colina que marcava o fim do vale. A segurança estava próxima. A patrulha já conseguia ver a linha de árvores que indicava o território livre de Minas, onde o solo era rochoso demais para o plantio de explosivos. A jornada estava quase concluída. Faltavam apenas algumas centenas de metros para que eles alcançassem a crista e pudessem sinalizar para o restante do batalhão que o caminho estava aberto. O alívio começou a infiltrar-se nos corações dos soldados. Alguns já permitiam que um leve sorriso surgisse em seus rostos, castigados pelo frio. Eles haviam cruzado o Vale do Silêncio. Eles haviam desafiado a engenharia de morte alemã com a ajuda de uma guia angelical. A menina parecia sentir o alívio do grupo. Ela acelerou ligeiramente o passo, talvez ansiosa para terminar aquela tarefa extenuante e voltar para o calor do posto de socorro, onde os brasileiros lhe dariam mais daquele chocolate que ela tanto gostava. O sargento Oliveira, mantendo a disciplina até o fim, sinalizou para que os homens não relaxassem. O último metro, ele sabia, é muitas vezes o mais perigoso de qualquer missão. A paisagem começou a mudar. O solo plano e barrento do vale dava lugar a uma inclinação mais acentuada, onde as pedras afloravam entre a neve. A menina apontou para a crista da colina, soltando uma pequena exclamação de alegria em sua língua nativa. Ela estava feliz por ter cumprido sua promessa. Ela estava a poucos passos de sair da zona de perigo. A patrulha estava a menos de 10 metros da linha de segurança total. O sargento Oliveira já pensava em como relatar aquele feito, como garantiria que aquela menina fosse condecorada, ainda que simbolicamente, por sua bravura incomparável. Ele via nela a vitória da vida sobre a destruição irracional da guerra. A menina deu um passo confiante, o passo que a levaria para fora da lama do campo minado e para cima da rocha sólida da colina. Mas a guerra é uma entidade desprovida de justiça ou poesia. O exército alemão, em sua obsessão por não deixar nenhum ponto cego, havia plantado uma última mina, uma armadilha isolada, colocada exatamente onde um soldado exausto e aliviado pensaria que o perigo já havia passado. Era uma mina de pressão de plástico, quase impossível de ser detectada por detectores de metal. Enterrada sob uma camada fina de cascalho e neve derretida, precisamente no ponto de transição entre o vale e a colina. O pé da menina, tão leve durante quilômetros, tocou o solo com a força necessária para acionar o mecanismo. O som que se seguiu não foi o de uma explosão imediata, mas o clique metálico, seco e definitivo do percussor atingindo a espoleta. O mundo pareceu congelar para o sargento Oliveira e para cada pracinha daquela patrulha. Eles sabiam exatamente o que aquele som significava. O tempo dilatou-se em uma agonia insuportável. A menina parou.
com o pé ainda pressionando o solo, e olhou para trás para o sargento. Em seus olhos não havia o terror da morte, mas uma confusão profunda. Ela sentira o solo ceder. Ela ouvira o clique. Ela sabia que algo estava errado, mas em sua inocência de 6 anos, ela não conseguia processar a magnitude do que estava prestes a acontecer. O sargento Oliveira, em um reflexo de puro desespero, gritou para que ela não se movesse, mas sua voz foi abafada pelo rugido que se seguiu. A mina S, fiel ao seu design diabólico, saltou do solo atingindo a altura exata para causar o máximo de dano. O clarão foi cegante e a onda de choque derrubou os soldados que estavam próximos. A neve, antes branca e pura, foi substituída por uma nuvem negra de terra, metal e fumaça acre. Quando a fumaça começou a se dissipar, o silêncio que retornou ao vale era diferente. Não era o silêncio da tensão, era o silêncio do luto. O sargento Oliveira, com os ouvidos zumbindo e a visão turva, arrastou-se em direção ao ponto da explosão. Sua alma gritava por uma negação que o seu cérebro de soldado não podia aceitar. Ele encontrara a menina, a pequena guia que os trouxera pela boca do inferno, caída na transição entre a lama e a rocha. Ela estava no último metro. Ela havia salvado 10 homens adultos, 10 soldados treinados para a guerra, mas o campo minado cobrara o seu preço final da forma mais cruel imaginável. O sargento a tomou nos braços, sentindo o calor da vida se esvair naquela tarde gélida, enquanto seus homens se aproximavam, um a um, com os capacetes nas mãos e as lágrimas abrindo sulcos na sujeira de seus rostos. O sargento Oliveira permanecia ajoelhado, alheio ao frio que agora parecia penetrar não apenas em seu uniforme, mas em sua própria alma, enquanto segurava o corpo frágil daquela pequena guia italiana. O mundo ao redor parecia ter perdido o som. O zumbido constante em seus ouvidos, fruto da detonação recente, criava uma redoma de silêncio absoluto, onde apenas a imagem daquela menina importava. O sangue, de um vermelho vivo e aterrorizante, contrastava violentamente com a brancura da neve que ela tanto conhecia. Ali, naquele último metro de solo traiçoeiro, a guerra havia desferido o seu golpe mais baixo e covarde. Os outros pracinhas da patrulha aproximavam-se com movimentos lentos, como se estivessem caminhando em um sonho lúgubre, com as armas abaixadas e os rostos desprovidos de qualquer expressão que não fosse o choque puro. Eles haviam cruzado quilômetros de perigo invisível sob o comando daquelas mãos pequenas, e agora, no limiar da segurança, viam a sua salvadora ser vítima da mesma maldade que ela os ajudara a evitar. O enfermeiro da patrulha, um homem que já havia remendado dezenas de soldados sob fogo cruzado, lançou-se sobre a neve ao lado de Oliveira. Suas mãos, habitualmente firmes e precisas, tremiam de uma forma que ele nunca sentira antes. Ao abrir o estojo de primeiros socorros, ele percebeu a inutilidade da medicina diante daquela destruição. A mina S havia feito o seu trabalho diabólico com uma eficiência mecânica. Mas o instinto de preservação da vida, tão característico do soldado brasileiro na Itália, não permitia que ele desistisse. Ele começou a trabalhar freneticamente, tentando estancar as hemorragias, enquanto o sargento Oliveira mantinha o rosto da menina próximo ao seu, sussurrando palavras de conforto em português que ela provavelmente não entendia, mas que carregavam o tom universal da compaixão e do desespero. A pequena guia abriu os olhos por um breve instante, e neles não havia ódio contra os homens que a levaram até ali. Havia apenas uma confusão profunda, uma busca silenciosa por uma explicação que a lógica da guerra jamais poderia fornecer. A patrulha brasileira estava em um dilema terrível. Eles haviam alcançado o objetivo, haviam mapeado o campo minado e estavam agora em território seguro, mas a vitória parecia ter um sabor de cinzas. O rádio de campanha foi acionado, e a voz do sargento, rouca e carregada de uma emoção contida, informou ao comando o sucesso da missão, mas com um adendo que fez o capitão do batalhão silenciar do outro lado da linha. A guia local, a criança que o salvara, estava gravemente ferida. A ordem foi imediata, prioridade total para a evacuação da menina. Os pracinhas improvisaram uma maca, usando suas próprias túnicas e galhos de pinheiro.
tratando aquele fardo como se carregassem o tesouro mais precioso da nação. Eles iniciaram o retorno pela trilha segura que ela mesma havia traçado, mas agora o ritmo era de urgência máxima. Cada tropeço na neve, cada solavanco na maca improvisada, parecia uma punhalada no coração dos soldados. A jornada de volta foi uma sucessão de orações silenciosas. Homens que haviam enfrentado o medo com bravura em Monte Castelo choravam agora sem pudor, enquanto caminhavam pela floresta gélida. Eles olhavam para as costas uns dos outros, mantendo a formação, mas a mente de cada um estava naquela pequena figura que lutava para respirar sob os cobertores brasileiros. O sargento Oliveira caminhava na vanguarda, abrindo caminho com uma determinação feroz, como se pudesse afastar a própria morte com a sua vontade. Ele lembrava-se de cada sorriso que a menina dera quando recebia um pedaço de chocolate, de como ela apontava para as estrelas nas noites em que a névoa dava trégua, e de como ela parecia ser o único elo de pureza em um mundo mergulhado no caos. Salvar aquela menina tornara-se a missão pessoal de toda a força expedicionária brasileira naquele setor. Não era mais sobre tática, sobre território ou sobre a queda do fascismo. Era sobre a redenção de um único ser humano inocente. Ao chegarem ao posto de socorro avançado, a movimentação foi frenética. Os médicos brasileiros, homens que operavam milagres diariamente com poucos recursos, pararam tudo para atender a pequena italiana. O hospital de campanha, habitualmente um lugar de sons ríspidos e sofrimento masculino, foi tomado por uma atmosfera de reverência e urgência absoluta. As enfermeiras da FEB, as pioneiras que enfrentavam o inverno e a guerra ao lado dos homens, assumiram o cuidado direto da menina, limpando a fuligem da explosão e tentando aquecer aquele corpo que o frio da morte já começava a reivindicar. Os soldados da patrulha recusavam-se a sair da porta do hospital. Eles permaneciam ali, sentados no chão coberto de gelo, ignorando o próprio cansaço e a fome, esperando por qualquer notícia que trouxesse um sopro de esperança. Eles eram agora os guardiões daquela vida, os homens que haviam sido guiados pela luz dela e que agora tentavam devolvê-la para o mundo. A notícia do sacrifício da pequena guia espalhou-se por todo o regimento. Pracinhas de outras unidades, homens que nunca a tinham visto, sentiam-se tocados pelo seu heroísmo. Ela tornara-se o símbolo da resistência civil italiana e da dívida de honra que o Brasil estava contraindo com aquele povo. A mãe da menina, uma mulher marcada pela perda de quase tudo o que possuía, foi localizada e levada até o hospital de campanha em um jipe brasileiro. O encontro entre a mãe italiana e os soldados brasileiros foi um dos momentos mais lancinantes daquela campanha. Não precisavam de tradutores. O sargento Oliveira, ao olhar nos olhos daquela mulher, viu a dor de uma nação inteira. Ele entregou a ela os poucos pertences que haviam sobrado da menina, um pequeno lenço colorido e uma medalha que um dos pracinhas lhe dera como amuleto. A mulher não culpou os brasileiros. Ela abraçou o sargento, reconhecendo naqueles homens a mesma dor que ela sentia. Naquela tenda de lona, a Itália e o Brasil tornaram-se uma única família unida pela tragédia. A batalha pela vida da menina durou 3 noites insones. Os médicos realizaram cirurgias complexas, desafiando a precariedade das condições do fronte. O estoque de sangue do batalhão foi colocado à disposição e dezenas de soldados ofereceram-se como doadores, querendo literalmente dar o seu sangue para salvar a pequena guia. Mas a guerra, em sua crueldade estatística, havia causado danos profundos demais. Na madrugada da 4ª noite, sob o brilho pálido da lua que iluminava as ruínas da vila, a pequena guia de 6 anos deu o seu último suspiro. Ela partiu cercada pelo afeto das enfermeiras brasileiras e pelas preces silenciosas de centenas de homens que estavam do lado de fora da tenda. O silêncio que se seguiu ao anúncio de sua morte foi o mais pesado que o sargento Oliveira já ouvira em toda a sua vida. Era um silêncio que gritava a injustiça de um mundo onde crianças precisam guiar exércitos por campos de morte. O sepultamento da pequena guia foi realizado com honras militares, algo sem precedentes para um civil naquela fase da guerra. O batalhão inteiro
formou uma guarda de honra ao longo da estrada de terra que levava ao cemitério da vila. O caixão, pequeno e simples, estava coberto com as bandeiras da Itália e do Brasil, unidas pela primeira vez de forma tão íntima e dolorosa. Os pracinhas, com seus uniformes impecáveis apesar da lama e do desgaste, apresentaram armas, enquanto o sargento Oliveira carregava o capacete da menina. Um capacete brasileiro mirim que eles haviam começado a fabricar para presenteá-la. Durante a salva de tiros, o som dos disparos ecoou pelas montanhas como um protesto contra a barbárie. Eles não estavam apenas enterrando uma criança, estavam enterrando a própria inocência que a guerra lhes roubara. A partir daquele dia, o Vale do Silêncio passou a ser chamado pelos brasileiros de Vale do Anjo, um local sagrado onde a coragem de 6 anos havia humilhado a engenharia de destruição dos generais. A morte da menina transformou o ânimo das tropas brasileiras. O que antes era uma missão de libertação política tornou-se uma cruzada pessoal contra o mal que plantava minas em caminhos de crianças. Nas semanas que se seguiram, a ofensiva brasileira contra as posições alemãs na linha gótica foi realizada com uma ferocidade e uma determinação que assombrou os observadores aliados. Os pracinhas avançavam com o nome da menina em seus lábios, como se ela fosse a santa padroeira de cada trincheira e de cada avanço blindado. Eles limparam quilômetros de campos minados com uma paciência e um cuidado obsessivos, jurando que nenhum outro pé italiano ou brasileiro seria vítima daquelas armadilhas. O sargento Oliveira, agora um homem de silêncios ainda mais profundos, liderava seus homens com a imagem da pequena guia sempre presente em sua mente. Ele sabia que a dívida nunca seria paga, mas que cada mina desativada era um tributo àquela que não teve a chance de dar o passo final. A história da guia de 6 anos atravessou o oceano e chegou ao Brasil, tornando-se uma lenda de honra e sacrifício. Ela representava a face mais trágica e, ao mesmo tempo, mais nobre da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Quando os pracinhas finalmente retornaram ao Brasil, após a vitória final em 1945, muitos carregavam consigo pequenas lembranças da Itália, mas todos carregavam a memória daquela menina. O sargento Oliveira, ao desembarcar no Rio de Janeiro sob os aplausos da multidão, sentia um vazio que nenhuma celebração podia preencher. Ele via nos rostos das crianças brasileiras o reflexo da pequena camponesa que ficara para trás nas pedras da Toscana. Ele dedicou o resto de sua vida a contar a história dela, garantindo que o nome da menina italiana nunca fosse esquecido, transformando a dor da perda em uma narrativa de educação e paz. A vila italiana, reconstruída após a guerra com a ajuda de fundos enviados por associações de veteranos brasileiros, ergueu um monumento no local exato onde a menina pisou na última mina. É uma estátua simples de uma criança apontando o caminho, com os pés descalços sobre um solo de granito. Todos os anos, no aniversário da libertação da vila, os moradores locais e veteranos da FEB reúnem-se ali para depositar flores. A neve continua a cair sobre os Apeninos, cobrindo as cicatrizes das trincheiras e os buracos das explosões. Mas a memória da pequena guia permanece como uma chama acesa na escuridão do tempo. Ela provou que a coragem não tem idade e que a verdadeira liderança não vem das patentes ou dos uniformes, mas da disposição de se colocar à frente para proteger o próximo. O Arquivo das Guerras resgata este relato para que nunca esqueçamos o custo real da liberdade. A história da menina de 6 anos é o capítulo mais amargo da nossa epopeia italiana, mas é também o que melhor define o caráter do soldado brasileiro. Um homem que, mesmo em meio à violência mais extrema, não perdeu a capacidade de chorar por uma criança e de honrar o sacrifício de quem não tinha nada a ganhar com a guerra, mas deu tudo para salvar estranhos vindos de outro lado do mar. Ela foi a bússola que guiou a patrulha pela boca do inferno, e o seu último passo no último metro será para sempre o lembrete de que a guerra é o fracasso supremo da humanidade. A pequena guia agora descansa em paz, mas o caminho que ela traçou continua aberto para todos os que buscam a honra e a decência. A fumaça da cobra, símbolo da nossa força expedicionária, carrega também o rastro de fumaça daquela última mina.
O Brasil na Itália foi a prova de que a coragem e a compaixão caminham juntas. O sargento Oliveira e seus homens voltaram para casa com o peso da glória militar. Mas o que realmente os transformou foi o toque da mão daquela criança em um vale gélido. Que a luz da pequena italiana continue a iluminar a nossa compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente humano em tempos de escuridão. A missão foi cumprida, o território foi conquistado, mas o coração de cada pracinha ficou para sempre naquele último metro, guardando o sono da menina que foi gigante no momento em que o mundo mais precisava de guias. Finalizamos este relato com o respeito devido a todas as vítimas civis da Segunda Guerra Mundial, representadas aqui por essa pequena heroína anônima para os livros oficiais, mas imortal para a alma brasileira. Que o sacrifício dela nos ensine a valorizar a paz e a construir um mundo onde nenhuma criança precise conhecer o som de um clique metálico sob seus pés. O Brasil agradece à Itália por sua pequena guia, e a história agradece aos pracinhas por terem mantido viva a memória de sua bravura. A cobra fumou, a paz retornou, e a luz da menina agora é eterna, brilhando como um farol sobre as pedras da Toscana e sobre o coração do povo brasileiro. Esta é a essência do Arquivo das Guerras: trazer para o presente os sentimentos e os sacrifícios que moldaram o nosso passado. A guia de 6 anos e o sargento Oliveira são agora parte da nossa identidade. Eles provaram que, sob o fogo cruzado e sobre campos minados, o afeto é a única força capaz de guiar a humanidade em direção à segurança. Que saibamos honrar esse legado todos os dias, lembrando que a verdadeira vitória é aquela que preserva a vida e a dignidade. A missão está encerrada, mas o exemplo de resiliência e amor deixado naquela colina italiana permanecerá invencível através dos séculos. O Brasil brilhou no fronte, e a luz desse brilho é, agora e para sempre, eterna.